Olá, galerinha do oitavo ano, galera boa, vamos lá para mais uma aula de geografia. Então, dando continuidade aí aos nossos assuntos, né? Nós estamos aqui no capítulo 16 e hoje vamos falar sobre as fronteiras africanas. Então, vamos pegando aí o lápis, a caneta, ou o livro de vocês, certo? Para irem acompanhando direitinho e o novo assunto, né? As fronteiras africanas. Então, a África chegou ao século XXI com o desafio de superar séculos de exploração colonial, divergências políticas, étnicas e culturais. Então, o continente africano foi um continente explorado, né, desde a questão da colonização. Os europeus chegaram no continente e exploraram o seu território, tanto que as pessoas, o continente africano é pobre, é pobre, é pobre. Nada de pobre. Existe muita riqueza lá dentro. Só que foi o que aconteceu? Eles foram explorados. Os europeus chegaram, dominaram lá a região, dominaram o território, exploraram as riquezas, diamantes, ouro. Então, e levaram, né, todas as riquezas existentes no continente. E lá é uma região que tem muitos conflitos, né? Aqui nós temos choques sociais, políticos e culturais causados pela exploração comercial e pela divisão do território pelos países europeus desde o século XVI, explicam, em grande parte, a fragilidade dos estados nacionais e africanos. Então, vejam só, além de explorar todas as riquezas, tem essa questão da divisão do território. Então, eles foram dividindo de acordo com o que eles achavam melhor. Eles marcaram as fronteiras como eles achavam que ficava melhor para eles. E aí já começam, né, essas questões sociais e questões mesmo de conflitos. Aqui, a ação dos colonizadores portugueses, ingleses, belgas, alemães, italianos, espanhóis, franceses e holandeses e a partilha do território formalizada pela Conferência de Berlim, combinado em outros fatores, resultou em diversos problemas econômicos, sociais e territoriais, como 1. Impedimento de um desenvolvimento autossustentado pelos povoados e comunidades africanas. 2. Grande exploração de minérios para exportação, visando o abastecimento de indústrias europeias. Lembra o que eu falei? Primeiramente, eles impediram esse desenvolvimento, certo? Impediram o desenvolvimento de povoados, de comunidades africanas, e outros, eles exploraram todas as riquezas, os minerais, para abastecer as indústrias europeias. Né? Então, o continente africano também foi altamente explorado. Então, por isso que não ficava lá dentro do continente as riquezas, eles iam para onde? Levavam para onde? Para a Europa. E aí vocês observam no mapa a África colonização. Observem quem domina os territórios. Olha aí, domínio alemão, domínio belga, domínio britânico, domínio espanhol, domínio francês, inglês, italiano, português e países independentes. Então vejam só como eles, coitados da população do continente africano, são dominados praticamente pela Europa. O desenho do continente. A retirada das potências europeias do continente africano foi, em grande parte, ocasionada pela situação econômica desastrosa em que ela se encontrava após a Segunda Guerra Mundial. Manter a administração e a segurança militar das colônias tornou-se muito oneroso. Essa situação desencadeou um redesenho do continente africano. Estados corruptos, liderados por elites tribais, alinhados aos interesses dos ex-colonizadores e outros grupos estrangeiros, implantavam um projeto de industrialização e modernização por meio de governos opressores e com forte controle estatal. Então, vocês observam aí, né, que toda essa questão de redesenho, né, de tentar assegurar a população, né, africana, a população dos países africanos foi muito difícil, né, e que as potências europeias acabaram por um bom tempo e até hoje ainda eles conseguem dominar algumas regiões, algumas áreas lá do continente africano. Aqui política não se
de não interferência no traçado das fronteiras. Gerou grandes instabilidades e deixou desafios a serem enfrentados pelos novos países. Lidar com os conflitos causados pela concentração de populações pertencentes a etnias distintas, muitas vezes inimigas, em um mesmo território, e superar o quadro de pobreza e exploração resultante da colonização. Além dos problemas que eles enfrentam com a Europa, né, muitos países europeus, eles enfrentam também os problemas próprios, né, dessa diversidade de etnias, né, dessa questão mesmo de exploração. Então, eles têm todos esses desafios a serem enfrentados, né, alguns líderes políticos, né, causando problema, né, nessa divisão territorial. Então, essas interdependências. Aqui nós temos o apartheid, segregação étnica. Eu acredito que vocês já ouviram falar, eu acredito que o professor de história, a professora de história já trabalhou, né, falando sobre o apartheid. Então, o que foi esse apartheid, né? Como o título já diz, apartheid, segregação racial, né? Então, essa prática, ela é conhecida, né, no continente africano, ela é conhecida no mundo todo. Apartheid significa o quê? Separação. No continente africano, existe um período, né, que eles separavam os negros dos brancos. Então, a comunidade branca ela não podia estar no mesmo lugar do que a comunidade negra. Então, existia toda essa questão, né, de segregação, de separação, né, de preconceito. Então, uma das marcas do colonialismo europeu no continente africano foi essa segregação. Então, o europeu branco, eles achavam que o negro era para eles, naquele período, era para ser usado como mão de obra escrava. Então, o branco era os bambambam, né? Os que não podiam trabalhar, era só nas casas, né? Então, o negro era o pesado mesmo, né? Então, era oprimido, né? Então, separado. Então, tratou-se de um regime de segregação racial em que se negava à população negra o acesso a espaços ocupados e frequentados pelas comunidades brancas, como eu já falei. Então, se tinha um restaurante, era só dos brancos. Os negros, eles não podiam entrar naquele restaurante. Então, separava, era uma discriminação muito grande. Então, a ideia de superioridade racial do branco europeu sobre os povos africanos foi imposta para justificar as estratégias de denominação e, né, essa questão da expropriação de terras e riquezas e pela própria escravidão. Na África do Sul, o apartheid existente na prática desde 1910, foi oficializado por uma lei de 1948 e vigorou até 1999. Nesse país, o racismo era ostensivo, a ponto de impedir que os negros, embora constituindo a maior parte da população, tivessem propriedades territoriais e participassem da política. Além disso, eles eram obrigados a viver em zonas residenciais separadas, né, que era chamada os bantustis, das reservas de branco. Então, vocês observam aí, né, o sofrimento, a luta do povo negro no continente africano. E como vocês sabem que essa luta da população negra pela igualdade, né, de direitos, ele vem há muito tempo, que até hoje ainda existe pessoas que têm toda essa questão preconceituosa. Então, após muitos anos de luta pela população negra e pela igualdade de direitos, com massacres e prisões de líderes, a situação do país tornou-se insustentável em vista do ponto de internacional a causa anti-apartheid. Fortes opressões da ONU e de vários países levaram à realização das eleições multirraciais em 1994. Então, Nelson Mandela, um dos mais importantes líderes do movimento contra o apartheid, que ficou preso por 27 anos, foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Então,
o apartheid, né, foi uma luta, e eu ainda digo para vocês que em vários países ainda é a luta pela essa igualdade, né, de direitos do negro, povo negro, que não deve existir mais preconceito, não deve existir mais essa segregação racial. E Nelson Mandela foi um dos grandes líderes, ele muito importante, né, lutou por respeito, né, por dignidade do povo negro. Então, aí vocês observam que ele, depois de 27 anos que ficou preso, porque ele manifestava, ele corria atrás dos seus direitos, ele logo depois ele conseguiu, né, ser presidente, né, o primeiro presidente negro da África do Sul. E aí, observem a placa, né, que ela indica o quê? Que é a área somente para brancos. Então, ela está indicando aí que a área é somente para pessoas brancas. Em uma praia, aí no continente africano, próxima à cidade de Cabo Sul, na África do Sul. Então, é uma placa antiga de 1976, mas só para vocês terem uma ideia de como ela demarcada os territórios e como o negro ele era excluído, essa população negra ele era excluída, e eles sofriam bastante com toda essa exclusão, né? Que graças a Deus hoje nós vamos vencendo, né? Mas que nós observamos ainda que existe muito preconceito, existe muita, né, falta de respeito e que as pessoas, né, vivem em busca dessa igualdade de direitos. Conflitos no continente africano. Então, nós temos aqui esse tópicozinho, né, que o continente africano, e aí nós temos aí delimitado, né, as áreas de conflitos e tensões do continente africano do século XX e século XXI. E até hoje, né, esses conflitos por território, né, por, na verdade, respeito e igualdade de direitos, ainda perpassa por muito tempo e está um pouco complexo, certo, de se resolver. Aqui nós temos alguns exemplos. Em dezembro de 2010, vendedor de rua, né, pôs fogo em seu próprio corpo como uma forma de protesto às duras condições sociais em que estava em seu país. Então, eles tentam fazer, né, algumas manifestações para tentar conseguir algum direito, para que ele seja visível, né, dentro daquele país cheio de conflito. Na outra imagem, a outra reportagem, independente desde 1956, Sudão viu 1,5 milhões de pessoas morrerem até o nascimento de um novo país, em julho de 2011. O Sudão do Sul, a população do Sul majoritariamente cristã e animista, esteve em uma guerra civil durante décadas com o norte, da maioria muçulmana, de origem árabe. Grandes reservas de petróleo se encontravam no território do Sudão do Sul, fazendo com que as relações entre os dois países ainda sejam bastante delicadas. E aí nós temos outro tipo de conflito, certo, existente ainda, né, em vários países. Aqui um exemplo do Sudão, que é o conflito pelas reservas de petróleo, que além de diamante, de ouro, né, de outros tipos de minerais, de pedras preciosas, e nós temos também, eles têm uma grande quantidade de petróleo existente no território e que é, como vocês sabem, petróleo é uma fonte de renda e eles têm grandes reservas de petróleo, né, nesse Sudão do Sul. Então, é outro fator para que os outros países comecem a se manifestar e comecem a formar, né, conflitos aí e brigar por esse bem precioso que é o petróleo. Ruanda e Burundi tornam-se países independentes em 1962. A principal causa dos conflitos é a disputa pelo poder, que teve início desde a época da, né, com rivalidade étnica entre Hutus e Tutsi. A maioria Tutsi foi massacrada em 1994, cerca de 800 mil ruandeses foram assassinados em um mês e meio. Foi um dos piores atos de genocídio que o mundo já viu. Atualmente, sucederam os conflitos entre Ruanda e República Democrática do Congo,
que tiveram início em 1994. E aí nós temos aqui na fotografia, né, a fronteira de Ruanda, onde ocorreu os massacres do Tutsi, Miriki, República Democrática do Congo. Mais uma vez, mais um tipo de conflito, né, existente. Aí só para vocês terem uma ideia, né, a disputa pelo poder aí em Ruanda e Burundi. A imagem abaixo, países com muitas riquezas minerais, como petróleo, minérios, metais preciosos, diamantes. República Democrática do Congo está, desde a sua independência, em 1960, mergulhada em conflitos internos. Então, como eles têm muitos minerais, pedras preciosas, acabam, na verdade, chamando a atenção dos países vizinhos e também da própria Europa, que explorou por muito tempo e ainda explora hoje todas essas riquezas minerais. Então eles vivem sempre existindo esses conflitos. E aí eu digo que uma grande missão é apaziguar essas situações existentes, né, no continente africano. Um pouco complexo, mas, né, os governantes eles devem buscar essa paz. A África na nova DIT, né, Divisão Internacional do Trabalho. A participação dos países com menor desenvolvimento e baixa industrialização se dá pela produção de manufaturas que empregam pouca tecnologia, mão de obra barata e, em geral, pouco regulamento pelo Estado, muita matéria-prima e energia em atividades frequentemente salubres e poluidoras rejeitadas por países desenvolvidos. Nesse contexto, esses últimos produzem bens industrializados de alto valor agregado, em geral, áreas de informação e comunicação e de serviços de apoio à produção. Então, nós temos aqui um desenvolvimento, um continente que tem condições de ter um desenvolvimento bom, mas que necessita investimento, certo? Eles têm mão de obra barata, eles têm a matéria-prima para ser produzida, mas eles precisam de investimento, porque as empresas empregam pouco tecnologia, não tem condições de empregar tecnologia, né, qualificada. E aí nós temos mão de obra barata, mas nós temos lugares de trabalhos que não dá condições e as pessoas trabalham com dignidade. Então, lugares insalubres, poluidoras, então não tem condições, né, para que as pessoas trabalhem, porque elas podem adoecer e acabar, né, ficando aí pelo meio do caminho. E aí, nós vamos ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado da aula e responda a atividade na descrição do vídeo. Um cheiro, até a próxima aula. Tchau, tchau.